Adriano Chan, sou professor de redação e doutorando em linguística na Unesp, sob orientação do professor Antônio Soares de Abreu. Hoje estamos aqui para falar com vocês da redação na Unesp. Nós vamos falar dos mitos, nós vamos falar dos conceitos, nós vamos falar dos critérios que são utilizados para a correção dessa prova tão importante na vida de tanta gente. Então, a correção da redação da Unesp envolve 3 critérios. O primeiro critério é o tema e vale 3 pontos. O segundo critério é o gênero, o tipo de texto e a coerência, ele vale 4 pontos. E o terceiro critério é a coesão e a modalidade, que por sua vez também vale 4 pontos. Para a gente entender então o cálculo da redação, é preciso entender que a nota que os corretores atribuem ao seu texto é no máximo 11 pontos. Todavia, isso não quer dizer que essa vai ser a sua nota no concurso ou no vestibular que você está prestando, porque o edital ele vai determinar a nota máxima atribuída à redação, que vai variar de 20 a 50 pontos em geral. Para a gente entender, então, o procedimento, nós vamos fazer um exemplo. Sabendo que a redação da Unesp é corrigida por 2 corretores, vamos supor que um determinado texto e um determinado vestibular seja corrigido por um corretor 1, que vai lhe atribuir 8 de 11. Depois, esse mesmo texto vai passar por uma segunda correção e, por sua vez, o corretor 2 vai lhe atribuir 9 de 11. A média dos 2 corretores será de 8,5 de 11. Se dividirmos essa nota média pelo total possível de pontos na correção, nós vamos ter 0,7727. A nota final será a multiplicação desse cálculo percentual da nota com a nota máxima que o edital pressupõe e que atribui à redação. Supondo que essa nota seja 20, a nota do candidato será 15,454. Essa é uma nota bastante mediana, é uma nota, aí é um 7,7 numa escala de 0 a 10. Então fica aqui a dica, né? Escrevam a redação, invistam na redação e procurem pessoas qualificadas para trabalharem com a correção desses textos. Sigam as dicas dos seus professores, leiam os materiais que os editais, que os vestibulares, que os concursos imprimem e estejam muito atentos aos conceitos empregados nessa correção. Vamos então falar agora do critério A. Para fazer isso, nós vamos utilizar como exemplo a prova da São Camilo de 2022. Vou começar então lendo o enunciado. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação argumentativa, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema herança digital entre o direito à transferência patrimonial à família e a privacidade do falecido de terceiros. Quero chamar a atenção para vocês que o enunciado é muito claro, é com base nos textos apresentados. Isso quer dizer que a coletânea é obrigatória. Afinal de contas, a redação é uma prova de leitura e de escrita. Essa leitura, ela deverá ser articulada com seus conhecimentos. Isso quer dizer que as ideias do texto devem ser preenchidas e analisadas sobre um prisma dos fatos, dos conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida escolar. É importante saber o que é um texto dissertativo e um texto argumentativo. Também é importante a gente entender a diferença de norma padrão e de norma culta. E é importante saber como a avaliação dessas palavras-chave e dessas palavras-tema acontecem. Para a gente poder, então, seguir com a nossa discussão, eu quero convidar vocês para assistirem a um podcast onde vamos debater esse tema. Os debatedores serão o ator psicólogo Leonardo Mijorim e a professora de Direito e advogada
Nathalie Fragoso, do INSPER, onde ela ensina Direito e Tecnologia. Vamos lá? Nesse segmento, nós vamos começar a fazer a leitura da coletânea para a gente entender como a gente deve abordá-la na hora de escrever uma redação para vestibular e para concurso. E para fazer essa tarefa, eu tenho aqui duas pessoas muito especiais comigo. Tenho o Leonardo Mijorin, que é ator, que é formado em psicologia pela São Marcos, né? Esse lado que acho que pouca gente conhece. É verdade. Né? Do Léo. E temos aqui a Nathalie Fragoso, que é sócia do escritório VMCA Advogados, dá aula de Direito e Tecnologia na INSPER, é formada em Direito pela USP e tem doutorado pela LMU de Munique. Né? Então a gente vai começar a ler a coletânea. E a gente deve sempre começar a ler a coletânea pelas instruções. Então, lê a instrução pra gente, o Léo. Leio. De cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. Vou começar lendo a instrução, certo? Então, vamos lá. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo ou argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Herança digital, entre o direito à transferência patrimonial à família e a privacidade do falecido e de terceiros. Nessa introdução fica muito claro que utilizar os textos da coletânea aqui é um pressuposto da prova, né? E você tem que articular isso com outros conhecimentos. Então, nessa nossa leitura agora é o que a gente vai fazer. Mas o que nós estamos procurando nessa leitura? Nós estamos procurando qual que é o direito à transferência patrimonial à família no que diz respeito à herança digital, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, nós estamos procurando o que é e qual é a privacidade do falecido e de terceiros no que diz respeito à herança digital. Né? Qualquer coisa que não esteja nesses dois escopos e está na coletânea, a gente vai ignorar. Então, assim, a orientação do debate está nesses dois eixos, né? Pela forma como a proposta foi escrita. Então, o Léo vai ler agora para a gente o texto 1, e aí depois a gente vai pedir a ajuda da Nathalie para a gente decodificar isso. Né? Nos últimos anos, o caminho da transformação digital na sociedade foi acelerado, o que fez com que diversas discussões acerca de como equilibrar e garantir direitos ganhassem destaque, principalmente em relação ao uso e à proteção de dados pessoais. Um dos aspectos de extrema relevância a ser analisado nessa nova realidade é o que fazer com os bens digitais de pessoas falecidas, ou seja, as heranças digitais, pois a tendência é a de que boa parte do nosso legado cada vez mais pertença ao ambiente online. A questão sobre a herança digital de uma pessoa abrange desde o acesso indiscriminado da família a contas e conteúdos de quem faleceu, mantendo ou não, por exemplo, um perfil post-mortem, até a transferência patrimonial de bens virtuais, já que, quando físicos, são incorporados naturalmente ao espólio. Caso toda a sua rede de amigos, seu networking, suas fotos, seus vídeos, seus livros estejam em alguma mídia virtual, caso tenha investido muito dinheiro em um avatar dentro de um game online, como fazer para transferir este seu legado de patrimônio digital para seus herdeiros? Apesar de parecer uma saída mais fácil, deixar a senha de acesso para outra pessoa não é uma alternativa sustentável. Juridicamente, envolveria o crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal, quando alguém se passa por outro para ter acesso aos seus bens e identidade. Logo surge a necessidade de estabelecer legalmente a quem pertence esse conteúdo intangível, uma vez que muitos desses perfis podem continuar gerando renda mesmo após o óbito de seu criador. Daí a relevância dessa discussão, dessa decisão sobre heranças digitais, não apenas por seus impactos emocionais e sociais à família, mas também econômicos e jurídicos. Então, esse texto da Patrícia Peck, ele discute muito bem, eu acho, alguns aspectos polêmicos, né, Nathalie? É assim, acho que a primeira coisa que ela fala aqui, que eu acho que a gente tem que
esclarecer, que a gente tem que trabalhar nessa proposta, é a questão se o morto, né, continua tendo direito à privacidade em relação aos seus conteúdos quando ele se torna um parte do espólio. Vamos lá. Essa é uma questão complexa, eu queria começar falando isso, e é uma questão que a gente não tem ainda regulada. Então, não tem uma lei no Brasil que nos diga o que é herança digital, o que faz parte da herança digital, e como é que a gente faz para lidar e transmitir ativos digitais, ou seja, bens que têm esse conteúdo patrimonial, e outros direitos, eventualmente, que sejam de natureza pessoal, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que no Brasil a gente sabe o que é herança. E herança são esses bens, direitos, interesses, relações de conteúdo patrimonial que são transferidas quando a pessoa morre para os seus herdeiros. Isso fica muito fácil de transferir para o universo digital quando a gente está falando de coisas que têm claramente um valor patrimonial. Então, se eu tenho uma carteira de Bitcoin, se eu tenho outros ativos digitais que tenham, né, um valor comercial reconhecido, é mais fácil supor que esse bem pode ser transmitido. Afinal de contas, ele tem esse valor patrimonial e integra, portanto, né, esse espólio pode ser transmitido aos sucessores. Não é a mesma coisa quando a gente está falando, por exemplo, de contas em redes sociais. Embora haja aí um debate substancial sobre haver ou não valor patrimonial nesse tipo de interesse, nesse tipo de direito, e poder ou não ser transferida para os seus herdeiros. Não tem uma resposta simples de sim ou não. A gente pode dizer que a LGPD, até agora, né, no que a gente tem de debate, não se aplica a pessoas falecidas, mas isso não quer dizer que ela não se aplique, né, a um período anterior ali, enquanto a pessoa estivesse viva, de alguma maneira produzindo efeitos. A gente pode dizer que há sim afetação do direito de privacidade, tanto da pessoa quanto de terceiros que eventualmente se engajaram em comunicação, mas ao mesmo tempo a gente tem aí algumas decisões, por exemplo, em tribunais da Alemanha, que acharam que esse direito à privacidade não se oporia ao acesso, no caso dos pais de uma titular de uma conta que era adolescente, que cometeu suicídio, e que, portanto, seria transmissível, então, o conteúdo da conta, né, da titular original. Mas a resposta mais certeira é que a gente ainda não tem uma resposta simples, assim, ainda é uma questão em debate, e acho que é preciso se apegar a esses fundamentos, né, do que é herança, do que é valor patrimonial, do que está em questão nesses ativos digitais, né? Uma outra pergunta que esse texto traz do ponto de vista jurídico, né, Léo, assim, né, Nathalie, é essa questão da falsa identidade. Então, assim, se eu herdo uma conta do meu pai, da minha tia, de alguém que é famoso, né? Sei lá, o Léo me constitui como herdeiro, né, Léo? E aí eu começo a publicar coisas, né? Assim, todo mundo sabe que o Léo morreu. Deus os livre, Léo. Isso que aconteça, né? Mas ele, né? E todo mundo sabe que ele é muito bem seguido, é uma pessoa pública, né? E a minha pergunta para você é o seguinte: eu estou cometendo um crime de falsa identidade mesmo? Porque, assim, essa é uma preocupação que o texto traz. Sim. Né? Como é que fica esse questionamento? Porque eu não vejo que eu esteja me passando pela pessoa. Perfeito. Né? Esse desconforto, ele é fundamental para responder a questão, porque o direito penal é essa parte do direito que impõe sanções muito duras, né? Impõe penas. E por isso ele tem requisitos que são um pouco mais robustos, assim, para ser aplicado. Então, comete crime de falsa identidade quem se passa por outra pessoa, com um fim especial de obter vantagem ou causar dano a outro. E faz isso de maneira dolosa, ou seja, querendo e sabendo, né, que está se passando por outra pessoa para fim de obter vantagem ou causar dano a outro. Então, eu diria que em tese não se aplica nesse caso que você está falando, porque assim, né, uma pessoa que é ser conhecido lhe deixou as credenciais de acesso para uma conta, então eu não vejo aí a configuração do crime de falsa identidade. É claro que vai ser uma coisa diferente se alguém tem acesso de maneira indevida, né, às credenciais de uma pessoa que faleceu e se passa por ela de alguma maneira para continuar obtendo ali as vantagens patrimoniais associadas a uma conta. Uma outra coisa que você falou que eu acho que é muito interessante é que não acho pertinente tratar de maneira igualitária
uma conta numa plataforma que seja usada para fins comerciais, né, ou que tenha ali já algum valor comercial, enfim, muitos seguidores, que seja monetizada, que produza conteúdo, a uma conta, enfim, que é dedicada ao uso pessoal mesmo, e que não tem, pelo menos de pronto, esse valor patrimonial associado. Olha, você que é uma pessoa pública, você tem conta pessoal e conta... Não, você acredita que não? Eu nunca tive, assim, um perfil falso, né? Ou, assim, mais comercial, né? Assim, o meu perfil é público, eu trabalho dessa forma, e o limiar entre o que é público e o que é privado tá cada vez mais curto, né? Assim, mais tênue. Hoje o que é privado já está público e ninguém mais é anônimo, né? Então são questões que nos atravessam mesmo, né? Essa questão por exemplo, um canal do YouTube, né, que tenha sucesso, e como é que isso poderia ser mantido, né, após a morte de alguém. Não necessariamente essa pessoa seja uma pessoa pública, mas aquele canal é como um legado dessa pessoa, né, como uma herança. E aí, muitas vezes, isso vai ser, enfim, colocado em pauta, né, para a continuidade daquele produto, daquele canal. Então, são temas que nos atravessam, né? E uma das coisas que mais me preocupam é justamente a exposição de dados pessoais. Se a gente for falar em biografia, talvez, por exemplo, né, após a morte de alguém, esse conteúdo digital, ele diz muito da pessoa, né? Então, assim, até que ponto a gente pode expor ou não deve expor questões particulares, né? Assim, o que é permitido, né, assim, ser contado, né, com o aval dessa pessoa ou não. Então são questões que me atravessam, né, também. Ô, Nathalie, né? Nathalie, uma pergunta que, assim, que o Léo está trazendo, que, assim, eu já trouxe, mas acho que não ficou muito claro para mim, é se depois que você morre, você ainda tem direito, ou os herdeiros ainda têm direito, nessa questão do que deve ser narrado, do que deve ser exposto, principalmente se eu sou uma pessoa pública. Isso é uma questão realmente, assim. Mas de que direito a gente está falando, assim? Acho que a primeira pergunta que veio antes era: eu posso transmitir o meu direito à privacidade? E a minha resposta seria não, né? Que esses direitos aí que tem esse conteúdo pessoal, eles não são transmissíveis, eles não são renunciáveis. Então essa é uma coisa, né? Tipo, o meu direito à privacidade não é transmitido para o meu herdeiro. Isso é uma primeira questão. E aí, sobre as biografias, esse tem sido um debate um pouco paralelo, assim, que não tem se confundindo muito com esse debate sobre herança digital, e em que tem sido fundamental discernir se uma pessoa é pública e, portanto, há um interesse social, jornalístico, acadêmico, naquela história ou não. Então, a tendência tem sido no sentido de prestigiar esse interesse público, né? Quando a gente está falando esse interesse jornalístico, a gente está falando de uma pessoa pública. Isso chegou a ser colocado em questão, por exemplo, em biografias, mas também em episódios daquele programa policialesco que passava na Globo, sabe? Retomando alguns... Não era policialesco, mas enfim, reconstituíam-se alguns crimes, assim. E aí, acho que famílias da vítima mesmo começaram a demandar a interdição dessa divulgação, porque, enfim, gerava um sentimento de revitimização, né? Enfim, engatilhava ali um sentimento traumático. E não ganharam, né? Ao fim não foi procedente, sim, esse pleito, porque havia um interesse jornalístico mesmo na questão. Ou seja, se há um componente legal, né, uma questão de crime, uma questão assim que ultrapasse mesmo questões éticas, acho que tem um outro interesse olhar sobre isso. Sim. A gente falou sobre a questão do crime também, né? São várias... acho que tem várias formas de acessar esse tema. Ali a gente está falando da família da vítima que estava disputando o direito ao esquecimento, né? Estava disputando o direito de não ver aquela história sendo veiculada para o resto da vida, porque dizia respeito a uma pessoa conhecida, enfim. E nesse caso, se ponderou que havia um interesse social, público, jornalístico, na reprodução daquela história.
Quando a gente está falando da existência de um crime, isso também tem repercussão na disponibilização de dados. Por exemplo, se eu estou falando que o conteúdo de uma conta pode ajudar a esclarecer um crime, a gente tem regras específicas para isso já, que determinam quais são as hipóteses e que tipos de dados podem e devem ser fornecidos pelos provedores de aplicação, que são as plataformas, para as autoridades, aí não para a família, né? Para as autoridades, para instruir um processo, para ajudar a esclarecer um crime. Então aí a gente entra numa outra seara, né? Que é essa seara, esse âmbito aí das regras que, enfim, esclarecem como que se chega ao conhecimento dos fatos de um processo e estabelecem as regras para que isso aconteça. E é muito... Quer falar? Não, é porque é uma sensação mesmo de que é uma terra de ninguém, às vezes, o ambiente virtual, né? De que você pode a qualquer momento ser invadido, ter a sua conta invadida, ter seu conteúdo exposto, né? A ponto de você, inclusive, escolher o que vai comentar e fazer do ambiente virtual, né? E a gente sabe, tudo fica registrado, então não é uma terra sem lei. Mas ainda, eu acho que no Brasil, né, agora com a LGPD as coisas mudam um pouco, né, ganham outro caráter. Sim. Mas para quem é uma pessoa pública, acaba se sentindo muito inseguro mesmo, sim, porque você tem uma conta com muitos seguidores que a qualquer momento pode ser hackeada. Você fala, puxa, mas eu estou batalhando para construir isso aqui, para monetizar, isso faz parte do meu, né, escopo ali de trabalho, né, uma vitrine, sim, e às vezes até monetizando aquilo. Então é uma sensação de insegurança muito grande ainda, né? Não, você tem razão. Eu acho que essa insegurança está sendo pouco a pouco contornada com essas novas regulações, né? Então, hoje em dia a gente tem legislação para proteger dados pessoais? Tem. A gente tem legislação, por exemplo, para punir alguém que hackeia a sua conta ou invade seu dispositivo? Tem, embora tenha algumas dificuldades ali, né, de achar quem é, porque a gente sabe que tem muitas ferramentas de preservação do anonimato. Mas, enfim, a gente tem alguns caminhos para responsabilizar alguém penalmente por um crime, no caso. E, assim, as plataformas também vão desenvolvendo ferramentas mais hábeis para contornar esses ilícitos, né? Mas é isso, eu acho que a insegurança, ela está relacionada a esse processo regulatório que ainda está realmente em amadurecimento no Brasil. Já tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, já tem algumas novidades ali no Código Penal, no Código Civil, uma coisa, enfim, personalidades, né, que tem assim a imagem muito exposta, também são frequentemente vítimas de atos ilícitos que prejudicam essa imagem. Então, claro, há caminhos civis também para promover a reparação, né? E eu acho que eles estão sendo mais usados também. Sim. Então, eu acho que é isso, há um processo de amadurecimento. Por outro lado, eu acho que tem outra questão que você coloca também muito interessante, que é essa do sentimento de perda de alguma autodeterminação informacional, né? No ambiente digital, assim. A gente vai perdendo o poder de decidir sobre o que as pessoas sabem, né, a nosso respeito, sobre o que é divulgado a nosso respeito. E aí eu digo como pessoa, enfim, não pública, no caso. Eu acho que há uma tendência tecnológica nesse sentido, mas a regulação de proteção de dados vem justamente com esse objetivo, né? Promover a autodeterminação, sim, ou seja, promover transparência sobre o que é feito dos seus dados e promover alguma espécie de controle, né? Sim. Não necessariamente através do consentimento, mas é isso. Eu acho que a gente caminha no sentido de ganhar novamente transparência e controle, sim, sobre o que é feito dessa expressão da nossa personalidade, que são os dados, né? Só mais uma questão, né? Assim, que eu vou falar de uma questão pessoal que me incomoda, né? Por exemplo, eu estava pensando assim, uma pessoa no mundo real, ela não pode ter uma identidade falsa. Sim. Eu não posso me passar por outra pessoa e chegar num ambiente. Mas, lá nos stories, por exemplo, eu fico vendo alguns perfis que não tem foto e não tem nome, eu não sei quem é aquela pessoa. E eu fico, às vezes, pensando, quem é que tá ali, atrás daquele perfil, né? Como você perguntou, você tem um outro perfil que não me identifique, né? Eu não tenho. Mas eu até já pensei, por que eu não tenho? Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, até que ponto uma pessoa pode, né, se esconder totalmente, comentar coisas, agir dentro da internet, investigar a vida de outra pessoa, sem se colocar nessa relação.
Então fica uma relação unilateral, assim, uma desvantagem de certa forma. Eu não sei se é uma outra pessoa do passado que está ali se passando por um outro perfil para me investigar ou para saber. Não chegou a tirar o meu sono em relação a isso. Mas é uma questão que eu fiquei pensando, né? Porque eu sempre tento fazer um paralelo com a realidade, porque o que é virtual é real também, né? Tá acontecendo. Tem alguém ali, né, agindo. Então é uma questão que eu fiquei assim, até que ponto uma pessoa pode ter esse perfil falso, né? Se eu não posso me passar por outra pessoa no mundo real, por que no mundo virtual eu posso ter 3, 4 perfis diferentes? E no caso até abrir uma conta digital, né? Aconteceu recentemente, eu fui fazer um Pix para uma pessoa. O nome completo dela, o CPF dela, e o dinheiro não foi para a conta dela. O dinheiro foi para outra conta. Ou seja, alguém numa conta digital usou os dados dela para criar uma conta que direcionou o Pix que eu fiz para a conta dessa outra pessoa. Então, assim, são técnicas muito específicas, né, que nos atravessam o tempo todo. Isso é um crime, né? Nesse caso especificamente é um crime. Eu acho que vale assim um paralelo se eu chego para alguém e falo, bom, meu nome é Alessandra. Não necessariamente isso constitui um crime. Até um direito eu chegar nos lugares, meu nome é Alessandra, né? Não estou contraindo nenhuma obrigação, não estou necessariamente, enfim, impondo, causando algum dano para alguém, né? Agora, eu não posso chegar num banco e dizer que eu sou Alessandra, meu RG é outro, diferente do qual é, e assumir uma obrigação ali. Então, no mundo virtual, isso também é crime, né? Eu não posso... Você está tirando vantagem, lesando uma pessoa. Perfeito. Então, essa é a falsa identidade, né? Se aplica perfeitamente para esse caso. Que não é o que acontece com os herdeiros de herança digital. É isso. Entendeu? A gente volta... É nesse sentido, inclusive, que o texto coloca, para a gente problematizar, para a gente poder trabalhar na coletânea, né? E essa coisa que já ficou clara, se o morto tem ou não tem direitos. Tem de privacidade? Olha, difícil dizer. Eu diria que sim, mas não transfere esse direito de privacidade. Isso não responde de uma vez só também se esse conteúdo que não tem valor patrimonial pode ou não ir para os herdeiros, mas eu diria que tendencialmente não vai para os herdeiros. E aí a gente vai então agora para o texto 2, que vai inclusive trabalhar com muitas coisas que a gente já começou a conversar aqui, né? Porque assim, a gente percebe que a proposta é muito bem montada. Então ela tem a questão da transferência patrimonial, que a gente acabou de debater agora, e aqui já se trabalhou um pouco a questão da privacidade do falecido em relação às heranças digitais. Agora tem um outro lado aí, né? Que a proposta propõe, que é a privacidade dos terceiros que se envolveram com o morto. Relacionados a ele. Né? Então vamos ler o segundo texto? Vamos lá. Famílias têm recorrido à justiça para obter o direito à chamada herança digital. Querem o acesso a e-mails, contas em redes sociais e smartphones. São pais que buscam respostas para a morte dos filhos, viúvas que precisam resgatar documentos necessários ao inventário, familiares que querem simplesmente guardar memórias protegidas por senha. Em Minas Gerais, em 2017, uma mãe quis acesso ao celular da filha falecida para obter fotos e vídeos protegidos por senha. O juiz da comarca de Pompéu, porém, negou o pedido. Para ele, o acesso violaria a intimidade da falecida e de terceiros, apenas para satisfação pessoal, só sendo justificado em caso de investigação criminal ou instrução de ação penal. Já a justiça alemã, em 2018, obrigou o Facebook a liberar o acesso dos pais ao perfil da filha, que morreu no metrô de Berlim. Eles queriam esclarecer a causa da morte da adolescente, especialmente depois que foram acionados na justiça pelo condutor do metrô, que alegava danos morais pelo suposto suicídio da menina. No Brasil, a discussão sobre herança digital divide especialistas. Para a professora e parecerista Karina Nunes Fritz, proibir ou limitar a transmissão de ativos digitais viola o princípio da sucessão universal, segundo o qual todo o patrimônio do falecido deve ser repassado aos herdeiros. É como deixar o locador impedir os herdeiros de entrar no imóvel alugado para retirar os pertences do locatário falecido, compara.
Fritz acrescenta que, por isso, na Espanha, desde 2018, uma lei assegura retirar os pertences... Fritz acrescenta que, por isso, na Espanha, desde 2018, uma lei assegura aos herdeiros suceder o titular em redes sociais, e-mails e serviços de mensagens instantâneas. Por outro lado, a advogada Ana Carolina Brochado Teixeira defende a restrição de acesso em nome da privacidade e da intimidade. Para ela, o que se transmite aos herdeiros é o patrimônio, o que tem valor econômico. Dados estritamente pessoais deveriam ser protegidos. Por sua vez, a professora Lívia Leal concorda. Na internet, há uma expectativa de privacidade e sigilo do conteúdo digital. O compartilhamento pode gerar situações delicadas, diz. Então a gente tem aqui duas posturas jurídicas muito robustas. Uma que fala assim, olha, o herdeiro tem direito a todos os acessos porque ele herda. Do outro lado, a gente tem aí o ponto de vista, não, olha, ele só herda aquilo que lhe rende recursos, porque é o que a gente entende como espólio, que você está chamando de direito patrimonial, que é aquilo que me dá algum ganho, né, financeiro ou de alguma outra natureza. E aí, tem uma questão aqui que a gente tem que trazer para o debate, que é assim, que postura que você adota, Nathalie, qual que é a sua visão e por que você tem essa postura? Pensando também que quando eu abro os dados de uma conta de e-mail de um morto, né, de uma pessoa que faleceu, né, estão ali as relações com outros indivíduos que ainda estão vivos e que essas pessoas certamente ainda têm um direito à privacidade. E muitas delas, inclusive, que não são pessoas públicas, né? Então, assim, como é que a gente direciona essa discussão seguindo o recorte que essa coletânea faz, pensando também na privacidade de terceiros? Perfeito. Porque um dos problemas que faz muita gente perder nota nessa proposta, gente, é não trabalhar com a privacidade de terceiros. A gente fica pensando só na privacidade do morto e ignora esse outro lado. Sim. E aí? Bom, eu caminharia a partir desses primeiros elementos, né? Então, a gente tem um consenso aqui que é aquilo que tem valor patrimonial, faz parte da herança, pode ser transmitido. Perfeito. E aí a gente tem uma disputa sobre essas contas em redes sociais que, para algumas pessoas, não tem valor patrimonial e para outras pessoas tem valor patrimonial. Aí tem um debate já colocado. Eu queria muito rapidamente passar pelos temas desse debate para a gente escolher um lado ou outro. Porque é o seguinte, não monetizo minha conta, não produzo conteúdo online, né? Minha conta tem valor patrimonial? Eu diria que não. Né, que ela, né, ali é uma expressão, enfim, eu uso pessoal, né, em meu próprio nome, no âmbito de relações interpessoais, comunicativas, então está restrito a isso. No entanto, quem defenda que mesmo essas contas que não são deliberadamente dirigidas à produção de conteúdo, tem valor econômico sim, porque parte do modelo de negócios dessas plataformas digitais é agregar, monetizar esses dados pessoais, certo? Criar inteligência a partir daí e monetizá-los. Então, há parte da doutrina que acha que não dá para dizer que uma conta em rede social não tem valor patrimonial, mesmo que ela não seja monetizada, mesmo que ela não seja dedicada à geração de receita. Então, uma coisa é, né, um canal de YouTube que tem milhões de acessos e provavelmente vai continuar sendo acessado. A gente tem alguma tranquilidade de dizer que isso aí tem um valor patrimonial e que provavelmente os herdeiros vão ter sucesso disputando isso na justiça. Mas se a gente estiver falando de uma conta que não se dedica a isso, a gente precisa dialogar com essas duas correntes, né? Essas duas linhas. O que eu chamaria atenção, no sentido de dizer que é um pouco temerário atribuir um valor patrimonial para toda e qualquer conta em rede social, é que isso gera uma série de obrigações para esses provedores. E isso gera uma série de demandas relacionadas à necessidade de armazenamento de dados potencialmente por um tempo indefinido. Isso pode gerar um potencial conflito em relação aos termos de uso mesmo que foram estabelecidos entre aquela plataforma e o próprio usuário falecido. E aí uma outra coisa que é isso pode gerar uma desconsideração, a violação dos direitos de privacidade de terceiros,
que em tese só poderiam ser restringidos quando a gente tem um interesse público relevante em questão como a apuração de crimes. Então, se eu tenho ali um assassinato cujo esclarecimento está associado, né, se supõe, na hipótese lá investigativa, a uma conversa. Então, eu preciso acessar essa conversa para saber chegar ali aos autores do crime. Aí a gente tem uma clara hipótese de possibilidade de acesso a esse conteúdo para a instrução do processo penal. A privacidade de terceiro vai estar comprometida, porque tinha outra pessoa participando daquela conversa, mas há uma razão colocada aqui. Nesses outros casos, não há, né? Assim, bom, há quem diga que há, né? No caso desse julgamento alemão, por exemplo, os interesses que foram enxergados ali em questão foi proteção de dados pessoais, não incide porque pessoa natural não existe mais, certo? Tipo, ela faleceu e a lei de proteção de dados ela estava aplicada a pessoas naturais, e havia o interesse da privacidade, que a última corte que julgou o caso entendeu que nesse caso estava sendo confrontado ou contraposto a um interesse legítimo dos pais de esclarecimento das razões de falecimento da filha, e acho que tinha também uma questão relacionada à indenização em relação ao trem, assim, que a menina... Isso. Então, essas duas questões precisam ser analisadas. A gente não tem uma resposta definitiva, não acho que esteja claro no Brasil qual que vai ser o caminho seguido. Tem muitos PLs tramitando, tem PLs que consideram, inclusive, contas, em geral, em redes sociais, componentes, ou seja, fazem parte do conteúdo da herança digital, ou seja, estão chegando no âmbito de direitos de personalidade, assim, de direitos que, na minha opinião, não têm um claro valor patrimonial. Mas isso, hoje em dia, está sendo debatido no Congresso brasileiro. Então, é ruim, né, não responder sim ou não, pode ou não pode, mas, assim, são esses os debates postos, e eu acho que, hoje em dia, há boas razões a defender de um lado ou de outro, embora eu acho que seja um pouco temerário compreender que todo conteúdo gerado online tem valor patrimonial e deve ser passível isso de sucessão, porque isso, no limite, geraria, inclusive, uma questão de infraestrutura, assim, né? Tipo, a gente vai manter os dados de todo mundo, assim, potencialmente para sempre. Eu acho que tem uma questão colocada aí importante, assim, sistemática, que não é facilmente transponível. E esse caso aqui tem um caso muito, muito emblemático aqui no Brasil, que é o caso da Marília Mendonça, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Mas a questão de como gerir a questão dos espólios, porque ela tinha um filho, né? E é uma criança, né? E até que ponto a gente poderia dar o acesso para a mãe, né? O pai abdicou dessa guarda, me parece, não da guarda do filho, mas a questão de ser um guardião desses bens digitais, de ser esse gestor, né, de herança, e parece que é uma coisa que rende muito, né? Porque ela era uma pessoa... Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não tinha conhecimento da Marília até a tragédia. Né? Só depois é que eu fui ouvir, assim, quando eu ouvi a primeira música, assim, eu fiquei... eu vi um humor ali que eu falei, gente, isso aqui é muito engraçado. É tragicômico, né? E é tão tragicômico que é genial. Então eu entendo onde está o apelo disso, né? E o que se fazer com esse legado? Porque quando eu fui entrar, por causa dessa proposta aqui que eu estava dando para os alunos, eu fui entrar para ver como é que era essa página, né? Não sei se ela ainda está no ar, mas estava no ar na época. Era muito confissional dos fãs, né? Porque esse relacionamento de fã com o artista é muito forte, né? Você deve ter uma experiência... E eles se revelam, entendeu? E assim, ter esse poder, eu acho que é uma coisa que exige... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, diz aí o tio do Homem-Aranha. Ao mesmo tempo traz uma questão assim, esse poder, esse engajamento, né, esse envolvimento com os fãs era dela, né? Como manter isso, né? O que manter? Continuar essa troca,
mas sendo que Marília não está mais ali, né, como é isso? Você pode manter a título de um histórico, né? Assim, então, por exemplo, um cantor que escreve letras ali na rede social, né? Um escritor que coloca questões, que aquilo poderia ser publicado em um livro, ou mesmo digitalmente. Acho que assim você consegue entender que há ali um conteúdo cultural, um conteúdo que possa ser transmitido, mas eu não sei se assim, manter a mesma rede, manter a mesma ativa, né? Assim, digamos, o mesmo perfil ativo, porque não é mais aquela pessoa natural ali interagindo. Então, acho que em partes você consegue passar isso como uma herança, como um legado, e em outros aspectos acho que não, né? Eticamente, inclusive, você precisa preservar algumas coisas, né? Eu acho que tudo depende muito da arquitetura da própria rede, assim. Se a gente fala, por exemplo, não vou falar no YouTube. Se a gente fala num vídeo no YouTube, aquele vídeo vai continuar sendo uma obra, uma live da Marília Mendonça. Ela vai continuar sendo vista, certo? Ela vai continuar rendendo acessos, assim. Ela tem ela é integral em si mesma, certo? Ela é uma obra ali posta no mundo a partir de um suporte digital acessível, então ela vai continuar gerando renda. Então acho que é tranquilo falar tanto no valor patrimonial, né, mas como na persistência mesmo do interesse, por exemplo, da família em manter aquele conteúdo disponível e rendendo. Mesma coisa em reprodutores de músicas, né? Enfim, o que está ali é isso, é uma obra em si de direito autoral, enfim, vai ser reproduzido em meio digital, mas não se distingue dos direitos de um autor de um livro, por exemplo. Continuariam ganhando. Agora, isso fica mais difícil, talvez, nessas redes sociais, aí eu entendo o desconforto, em que há uma interação, enfim, não sei, Twitter, por exemplo, né? Enfim, nessas redes sociais em que é a pessoa falando com seus fãs, é esse relacionamento, né? Enfim, muito marcado pela personalidade. Acho que há alguns caminhos. Algumas redes, né, como passam a disponibilizar ao titular que escolha o que fazer da sua conta depois de falecida, né? Havendo a possibilidade ali de transformar no perfil memorial ou excluir a conta, isso para um usuário que não tenha monetizado. Mas eu acho que em relação a contas monetizadas, haveria aí um argumento forte de que ainda há interesse econômico em manter essas páginas enfim, funcionando, e que é isso, né? Uma personalidade pública é mais do que a pessoa natural que dava ali lastro existencial para ela, né? Então, é um debate não acabado. E eu acho que faz sentido esse desconforto, porque, né, enfim, acho que há algumas instâncias de interação que de fato são muito interpessoais, né? Me lembrou aquela discussão, sou um doador de órgãos, né? Sou um doador de dados na internet, né? Se você tiver essa opção, pelo menos, assim, para, né, conscientizar também a população de que há essa questão, né? Algo fica depois, o que fazer. Mas já existe, Léo. A grande questão é que a gente não sabe que a gente tem que preencher esses formulários. O Facebook já tem, o Instagram já tem, né? Você sabe que eu só comecei a pensar e a preencher esses dados depois que eu li essa proposta. Eu vou chegar em casa e cuidar de tudo isso. Eu quero agradecer a vocês dois. Muito obrigado, foi muito agradável, né? E a gente agora dá sequência, mostrando para vocês exemplos de quem conseguiu debater esses aspectos em textos de vestibulandos, de alunos que escreveram textos e de pessoas que não conseguiram chegar lá, que ficaram no meio do caminho e os impactos que isso dão na nota. Então, vamos continuar aí com o nosso programa. O primeiro erro que as pessoas cometem quando vão escrever uma redação de vestibular, muitas vezes, é reduzir o bloco temático. Então, uma coisa que os candidatos fazem muito é transformar, por exemplo, a ideia de herança digital em apenas herança. Ou ainda, ao invés de falarem da privacidade do morto e de terceiros, muitas vezes fala-se apenas da privacidade do morto. Então, a primeira dica que queremos lhes dar é para evitar as reduções dos blocos que compõem o tema. Esse bloco é que vai ser chamado para a gente
de palavras-tema. Uma segunda dica é que você tem que integrar muito bem os blocos temáticos e o assunto, seguindo as instruções. E aí aqui nós precisamos assim, de tirar uma dúvida que é muito genérica, né, no universo aí didático de redação. O que são as palavras-chave? Quando você tem, por exemplo, um e, um ou, um entre uma coisa e outra. Não é necessário que o aluno seja radical em assumir apenas um dos lados. Afinal de contas, os pontos de vista podem estar, sim, no caminho do meio. Por exemplo, eu não sou obrigado a escolher, nesse caso, o direito à privacidade do morto e de terceiros, ou escolher o direito de transferência de bens à família do morto. Aliás, é muito interessante a gente pensar essa questão do entre, porque ela é uma questão bastante capciosa. Se eu te perguntar o que existe entre o branco e o preto, a resposta não é o branco, a resposta não é o preto. A resposta seria, por exemplo, o cinza, o pardo, né? E é essa a grande pergunta que se faz nessa proposta. É muito importante usar a coletânea. E é muito importante usá-la como ponto de partida e não copiá-la. Quando a gente usa a coletânea, a gente percebe que ela propõe um percurso gerativo do texto. Não quero dizer aí que você deva fazer uma paráfrase das ideias. Você vai discutir aquelas ideias, que a gente vai chamar de microteses, uma em cada parágrafo, para você trabalhar a construção do seu ponto de vista. Vamos agora conhecer a grade oficial da VUNESP para esse vestibular. Vai receber nota 0 no critério A, aquele candidato que não abordar sequer os assuntos mais gerais da proposta. Quero lhes dizer que antes essa nota era muito rara, mas hoje ela vem se tornando cada vez mais comum em decorrência das dificuldades de leitura do pós-pandemia. Vai tirar nota 1 aquele candidato que falar apenas de herança ou de tecnologia, apenas de direito ou apenas de privacidade. Vai tirar nota 2 aquele candidato que trabalhar já com a herança digital, ou falar apenas de herança, ou falar apenas de direito, ou falar apenas de herança e tecnologia, ou herança ou tecnologia e privacidade, ou falar de herança ou tecnologia mais direito, mais privacidade. Mas vai tirar 3 apenas e somente apenas aqueles candidatos que trabalharem com os eixos completos. Ou seja, aquele candidato que vai trabalhar com a herança digital, que vai trabalhar com direito à transferência patrimonial, que vai trabalhar com a privacidade do falecido e de terceiros. Se nós olharmos a coletânea, nós vamos observar que o direito de transferência de patrimônios relativos às heranças digitais das famílias apresentam alguns problemas. Por exemplo, nós precisamos falar da falta de definição sobre esses bens e de seus respectivos valores patrimoniais. Como a Nathalie muito bem explicou, é muito difícil saber o valor patrimonial dessas heranças, né? Afinal de contas, esse é o critério sine qua non para que a gente possa entender esses bens como bens de espólio. O segundo problema é que vivemos uma tendência de que cada vez mais uma boa parte do nosso legado seja digital. Isso quer dizer que o nosso patrimônio, as heranças que vamos deixar para os nossos descendentes, vai fazer parte cada vez mais dessa esfera, da esfera do mundo digital. Também temos que pensar aí a dificuldade de entender a monetização dos canais de plataformas de vídeos, de músicas, como patrimônios, na medida que eles são bens que rendem recursos financeiros. Por fim, podemos falar da falta de regulamentação para os tokens, para os blockchains,
para as criptomoedas. Em outras palavras, nós devemos trabalhar aí os impactos emocionais, sociais, econômicos e jurídicos da família que a transferência de patrimônios de bens digitais podem causar. Como vocês podem perceber, essa é uma redação com bastante possibilidades aventadas pela coletânea. Isso não quer dizer que você deva trabalhar com todos esses eixos. É nesse momento que vai entrar a seleção do seu repertório para você saber quais desses aspectos serão melhor discutidos no seu texto. A gente tem também aí, na coletânea, as questões envolvendo o tema da privacidade do morto de terceiros nas heranças digitais. O primeiro diz respeito à questão se o direito da privacidade do morto cessa ou continua a existir quando se transmitem os bens de heranças digitais, por exemplo, adquirindo as senhas das contas depois que a pessoa falece. Manter as contas dos falecidos seria um crime de falsidade ideológica? Vocês podem discordar do ponto de vista da Nathalie, né? Mas eu concordo com ela. Eu acho que não. O direito de privacidade de terceiros pode ser violado em casos nos quais as correspondências de e-mail tragam uma possível solução de crimes. Esse mesmo direito de terceiros é violado quando os herdeiros recebem as senhas das contas pessoais das pessoas falecidas. Como? No próximo episódio, vamos falar do critério B. Não percam!